Antes de tudo, queria agradecer aí ao João e à Praxis TV pelo convite, dizer que eu estou muito contente de participar aqui com vocês. Bom, meu nome então é Felipe Correia, né? Eu sou professor, pesquisador e militante anarquista. Eu sou membro do Instituto de Teoria e História Anarquista, né, que é uma proposta, né, que une pesquisadores de várias partes do mundo para fazer um estudo do anarquismo num determinado enfoque. E eu tenho algumas publicações, né, e depois a gente vai indicar algumas aí na internet, outras impressas. Dentre elas, o meu livro mais importante, que chama Bandeira Negra, Rediscutindo o Anarquismo, que foi publicado pela editora Prismas em 2014. O que é anarquismo? Quando a gente pergunta, né, o que é o anarquismo, é sempre importante a gente lembrar, né, em função de várias definições e de muitas confusões que têm ocorrido aí, tanto na literatura quanto na própria internet, é que quando a gente fala de anarquismo, nós estamos nos referindo a uma corrente libertária do socialismo, né, um tipo de socialismo revolucionário que surge num determinado contexto, né, e que é um contexto particularmente vinculado à Associação Internacional dos Trabalhadores, ou como ela foi chamada depois, a Primeira Internacional, né? Nós sustentamos que o anarquismo ele emerge como uma força política ali no seio da Internacional, conformando, estabelecendo uma nova ideologia, uma nova doutrina política dentro de um setor mais amplo que a gente poderia chamar de federalista nessa organização. Aqui eu faço um parêntese, né, a gente vai falar mais depois disso, mas a Primeira Internacional, ela se caracteriza desde a sua fundação em 1864 até uma ruptura que acontece em 1872 por um conflito permanente em dois grandes setores. Um deles é um setor federalista, num primeiro momento encabeçado pelos mutualistas, principalmente de influência prudoniana, e pelos comunistas do outro lado. E esse conflito, ele se mantém durante todos esses anos, mas entre 1867 e 1868, o campo federalista ele passa da hegemonia mutualista prudoniana para uma hegemonia coletivista, que é onde aparece o Bakunin, e é nesse contexto que se forma o anarquismo, né? Ele se forma principalmente dentro da Internacional e em torno de uma organização anarquista, a primeira organização anarquista da história, chamada Aliança da Democracia Socialista, que foi fundada em 1868. Desse período, de 1868 até 1886, ou seja, num período de menos de 20 anos, é o período de consolidação, de conformação real do anarquismo, né, que vai se constituir, portanto, não só na Europa, mas também nas Américas, né? Então, quando eu falo nesse período, há casos na América do Norte e na América Latina e também na África. Toda esquerda libertária é anarquista? Eu trabalho com essa noção de esquerda e direita, não nessa noção partidária, nem na noção de intervenção ou não do Estado na economia, mas nessa ideia da esquerda como um campo que vai se constituindo em torno da defesa da igualdade. E, portanto, eu considero que esse movimento operário que a gente estava falando, internacional, comunismo, anarquismo e tudo isso, faz parte desse caldo que eu chamaria de esquerda ou de extrema esquerda, né? Quando a gente fala de esquerda, é importante ter em mente que o anarquismo ele é uma expressão libertária dessa esquerda socialista. Mas eu gosto de fazer uma distinção entre o que eu chamo de anarquista e o que eu chamo de libertário, né? Muitas vezes na história as pessoas utilizaram isso como sinônimo, mas eu e outros pesquisadores temos usado essa diferença para estabelecer o seguinte: aquilo que é anarquista está vinculado historicamente a essa experiência histórica da tradição ampla do anarquismo. Então é essa tradição que deriva ali da Primeira Internacional, que vai ter uma influência prática do Bakunin, que é muito grande, que vai ter uma influência dos escritos do Kropotkin e de vários outros autores. Isso é o que a gente chama especificamente de anarquismo, que, portanto, tem uma correlação histórica com essa tradição que se conforma a partir de 1868. Eu reservo o termo libertário para um setor que a gente poderia chamar de anti-autoritário dessa esquerda, mas que não necessariamente tem relação com o anarquismo. Então, a gente poderia considerar várias expressões aí desse setor libertário, né? Então, desde um marxismo que se desenvolve aí
como um setor minoritário, não ortodoxo, e que tem concepções libertárias de defesa da autogestão, da democracia de base, são contra a tomada do Estado, etc., até outras expressões como, por exemplo, o autonomismo, né, que também se desenvolveu em algumas partes do mundo e tem essa característica libertária dentro da esquerda, e até outras expressões, né, como, por exemplo, aquelas que derivam desse agrarismo indígena, etc., que a gente poderia ver nos zapatistas, em alguns outros movimentos de base, que eu gosto de chamar de libertários, né? Então, para explicar de maneira didática, nós teríamos direita e esquerda. Dentro da esquerda, você tem um setor que é um setor libertário, e o anarquismo é um pedaço desse setor libertário dentro dessa esquerda socialista pensada de maneira mais ampla. Fale um pouco sobre o anarcocapitalismo e a forma como o liberalismo usa a simbologia anarquista. Quando eu situo o anarquismo nesse campo socialista, quando eu coloco o anarquismo como um tipo libertário, revolucionário de socialismo, eu estou querendo dizer exatamente que ele se opõe radicalmente ao capitalismo, tudo que o capitalismo implica, né, o trabalho assalariado, a exploração do trabalho, a exploração por meio da propriedade de terras dos trabalhadores rurais, dos camponeses, a exploração industrial por meio do serviço, etc., dos trabalhadores urbanos. Então, é uma oposição frontal ao capitalismo e uma oposição frontal também ao Estado. Ou seja, os anarquistas entendem o Estado como um organismo de minoria que gere a sociedade e, portanto, estabelece o monopólio das decisões, né, alijando a maioria da sociedade, dos trabalhadores, dos processos decisórios. Então, o anarquismo sempre se caracterizou por uma oposição frontal ao capitalismo, por uma oposição frontal ao Estado e também por uma oposição frontal ao monopólio do conhecimento, de maneira geral, que vai tomar corpo aí, historicamente, na crítica às religiões, na crítica, mais recentemente, à imprensa, ao monopólio cultural e tudo isso, né? Então, na verdade, essa expressão anarcocapitalismo, né, uma coisa que vem principalmente da influência dos Estados Unidos e que começa a chegar aqui no Brasil com essas discussões de internet e tal, é uma contradição em termos, né? Por que é uma contradição em termos? Isso tem uma explicação histórica. Por uma série de razões, as pessoas foram deixando de definir o anarquismo dessa maneira que eu expliquei para você e passando cada vez mais a definir o anarquismo simplesmente como antiestatismo, ou seja, como oposição ao Estado. Alguns próprios anarquistas acabaram fazendo essa definição de dizer que todo mundo que era contra o Estado em alguma medida era anarquista e, portanto, a palavra anarquismo e o prefixo anarco num determinado momento, ele começa a significar a posição contrária ao Estado. E é nesse sentido que esse prefixo vai ser assimilado, principalmente pelos norte-americanos, e justamente relacionado a um sufixo que contradiz frontalmente o próprio prefixo, né? Quando se fala em anarcocapitalismo, se está trabalhando com essa ideia de que seria um capitalismo anti-Estado, e isso nós conhecemos já há muito mais de um século, e isso se chama liberalismo. E isso tem, como você falou, então, do ponto de vista histórico, esse conceito é uma aberração, é um equívoco, né? Porque o anarquismo ele é completamente anticapitalista, ele tem 150 anos de história no mundo todo e ele sempre foi anticapitalista, ele sempre foi socialista, ele sempre foi partidário da organização dos trabalhadores, ele sempre foi parte dessa esquerda que eu falei para você, e, portanto, não existiria maneira de se conciliar isso com uma posição capitalista. Agora, por um outro lado, sim, existe um certo interesse de tentar, com esse conceito e com a própria simbologia e etc., dessa esquerda libertária que vem ganhando espaço progressivamente, né, desde os anos 60, mas em particular, no nosso caso aqui, a partir do final dos anos 90, e essa nova direita, ela vem tentando usar, né, parte dessa simbologia para esconder o que na realidade eles defendem, que é algo completamente antigo, né? Esse liberalismo defendido por essa nova direita, né, é um liberalismo que nós conhecemos há muito tempo e contra o qual, né, o anarquismo lutou em seus 150 anos de história. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, curta a página do Praxis TV, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Leia a descrição, lá tem alguns materiais que o Felipe separou sobre esse episódio e se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo que você veja. Então é isso, obrigado, gente, e tchau.